Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum ZME, queridas, queridos e queridos, vejam bem. Estamos falando muito de golpe, o golpe que não se realizou, o golpe que acabou sendo autodestruído porque alguns setores das Forças Armadas, no caso, o comando da Aeronáutica e do Exército, não aderiram. Bastava um deles ter aderido, que ia ficar 2-1 no jogo lá, porque já tinha a Marinha, com o Almirante Garnier, que já tinham resolvido, vamos para o golpe. Esse golpe de um Bolsonaro derrotado seria um golpe com chances menores de dar certo, mesmo que tivesse acontecido, sido executado, apesar que eles iam matar o Lula, o Alckmin e o Xandão, ia saber o que ia sobrar depois, iam instaurar campos de concentração, quer dizer, a coisa seria muito violenta nos primeiros dias, pelo que estava planejado, e aí essa violência provavelmente descambaria, porque ia ter atos de rua, manifestações, ia ter todo assassinatos em massa, aí a comunidade internacional provavelmente agiria, e o presidente era o Biden dos Estados Unidos. Eles não contaram com o apoio do Biden para executar. Mas, se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, o golpe viria, com certeza, e seria legitimado pela comunidade internacional. É por isso, ontem eu falei aqui de um certo radicalismo, né? Radicalismo, radical, Lula é neoliberal. Tem aí um grupo de pessoas que estão assim, loucas para tirar o Lula do governo, acham que o Lula é um bundão, não sabe o que está fazendo, né? E batem em qualquer iniciativa, xingam o Haddad, como se o Haddad tivesse uma trajetória, né, de traidor. Se o Lula não tivesse ganhado a eleição, amigos, nós estaríamos fritos. E eu vou dizer por quê. Porque o Trump ganhou a eleição agora, no meio termo do mandato, que seria do Bolsonaro. Bolsonaro teria todas as condições, se já não tivesse feito até agora, tivesse governando 2 anos democraticamente, para, com o Trump no poder, propor uma emenda constitucional para a reeleição infinita, com apoio do Congresso Nacional, no que ele teria 70%, teria as Forças Armadas todas alinhadas com ele e mudaria o Supremo Tribunal Federal. Se ele não tivesse prendido o Xandão ainda, se ele não tivesse feito o impeachment do Xandão e de outros ministros, que eu acho que já com esses 2 anos transcorridos já teria feito, ele aumentaria no mínimo para 21 homens o número do Supremo e passaria no Congresso e mudaria a Constituição e nós teríamos mais 10 indicados por ele, além dos 2 que ele já tinha indicado. Isso se ele não tivesse fechado censura, imposto censura, derrubado, tomado as universidades, destituído reitores, se ele já não tivesse atropelado todos os direitos, agora, nesse momento, nós estaríamos tentando achar um passaporte para ir para o Paraguai, para ir para o Uruguai, né, que ganhou a frente ampla, tentando fugir daqui, porque isso estaria insuportável. O golpe seria muito mais grave, muito mais duro, muito mais longevo. Não seria um golpe que duraria 6 meses. Seria um golpe que duraria provavelmente 10 anos, 12 anos. É por isso que é de uma irresponsabilidade ímpar abrir mão do Lula,
transformá-lo num inimigo político, se dizendo ainda mais de esquerda. É de uma irresponsabilidade sem tamanho. E não venham aqui me dizer que nesse espaço, por exemplo, a gente não critica o governo, não critica o Lula. Hoje mesmo ouvimos o deputado federal Ivan Valente e discutimos aqui questões relativas aos projetos que foram encaminhados, ao projeto que foi encaminhado pela Haddad do ajuste fiscal. Discutimos o BPC e ele está dizendo, inclusive, que isso vai mudar no Congresso, que já tem mobilização, inclusive, da direita para modificar o BPC alvissaras. Mas não se joga a criança fora com água suja. Né? Lula salvou o povo brasileiro. E aí vamos dizer, claramente, foi Lula, porque ele matou no peito. Ganhar aquela eleição, ele ganhou praticamente sozinho. O PT é um partido que estava enfraquecido. O movimento sindical está esfarelado, porque o Temer conseguiu destruir o movimento sindical na reforma trabalhista. Aliás, o governo deveria fazer um esforço para criar condições para a reestruturação econômica e financeira dos sindicatos de forma urgente. É urgente isso. O movimento social brasileiro está num momento de baixa. Né? Não tem força, não consegue resistir. Não fosse o Lula, era pau, Nicolau. Por isso, calma, calabresos. Uns calabresos assanhados, querendo ocupar, como disse isso, o espaço, né, de uma esquerda, mais de uma esquerda ao governo, é o que é justo, é do jogo. Mas não pode jogar fora a criança. Não pode jogar fora o que é essencial para a gente poder, inclusive, estar falando o que fala. Quem não viveu a época da ditadura, e eu não vivi como menino, comecei a fazer faculdade com 17 anos, em 85, e é a partir dali que eu inicio minha trajetória como futuro jornalista e um militante da política também, inclusive foi presidente do centro acadêmico, etc. Toda essa história era lá nos idos de 85. Eu não fui torturado, mas tem muita gente que foi. Tem muita gente que sofreu e tem muita gente que ainda sofre dos resquícios daquilo que viveu. Tem famílias que foram destruídas, tem famílias que não encontraram seus mortos. Seria este o cenário brasileiro? Está aí o filme do Rubens Paiva, né, que conta um pouco a história de um ex-deputado federal, uma pessoa de classe média alta, que tinha todas as condições de ser mais protegido do que pessoas do movimento social e movimento sindical. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Herzog? Que também era de uma família judia, enfim, jornalista conhecido da Fundação Padre Anchieta da Cultura, foi brutalmente assassinado e torturado. Como Manuel Fiel Filho, e como tantos outros. A coisa é séria. Não vamos brincar com fogo. Não vamos em função de vaidade. Vaidade. Ai, eu sou vaidoso. Eu sou vaidosa. As vaidades não podem estar acima dos interesses públicos, do interesse público, dos interesses maiores de uma nação. Lula salvou o Brasil de uma ditadura brutal. Agora, em 2023, 2024, 2025. Sim, salvou. Reconheça-se, a história está aí. Os dados que estão sendo mostrados agora das investigações da PF só mostram que se eles tentaram na derrota, seria muitíssimo pior do que na vitória.
Na vitória, aliás, ao contrário, na vitória seria muitíssimo pior, porque eles teriam todos os poderes ao seu dispor e a legitimidade popular. Eles iam mudar o pacto federativo do ponto de vista do mapa eleitoral, iam colocar os estados do Sul com uma quantidade maior de deputados do que os estados do Nordeste. Fariam uma lambança, como fizeram no pacote de abril em 72, porque esse pessoal não conhece história. Não é ficar fazendo exercício de papagaio, repetindo coisas. Tem que pensar, ler, entender. É preciso ter responsabilidade. É preciso ter responsabilidade. Os dias seriam terríveis. Nós íamos estar aqui fazendo um final de ano de um cemitério, esperando o Trump chegar para piorar ainda mais as coisas que já estariam piores. E foi por 2%. Não foi por 200. Não foi por 30. Foi por 2%. E com tudo o que eles armaram, fosse quem fosse o candidato, não ganharia de Bolsonaro. Por isso, gente, eu peço cabeça no lugar, né? Sem vaidade, sem discurso de super-herói. Nem o Lula é super-herói. Fiz um Fala Rovai outro dia dizendo exatamente por isso. O Lula pode ser super, mas não é herói. Essa coisa do herói é muito ruim. Trabalhar com responsabilidade, com seriedade é mais difícil. É mais difícil, dá mais trabalho. Você vai crescendo ao longo do tempo, mas vou te dizer, faz um bem para a sociedade, para você mesmo. Você sabe que você não agiu de maneira irresponsável, inflamando pessoas para alguma coisa que, do ponto de vista das suas consequências, será terrível para essas mesmas pessoas. Enfim, era isso que eu queria dizer a vocês, né? Neste dia 18 de dezembro de 2024. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.